Paz do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos e amigos. A palavra de Deus aqui para entregar para os irmãos, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Paulo usa aqui a figura daquele que milita, do exército, da polícia, porque verdadeiramente, nós sabemos que quando nós conhecemos a Jesus, nós temos uma guerra. Paulo está usando essa figura que ele provou bem isso aqui. Ele conhecia bem também essa figura do soldado romano ali. E o tema: nenhum soldado em serviço deve se embaraçar com o negócio dessa vida. Meus amados, isso é sutil, tá? Eu confesso que por minha vida eu andei embaraçado, só que a gente não enxergava. Talvez você está passando por uma situação e você não consegue ver que as coisas desta vida, ela nos atrapalha. O soldado precisa estar livre para se movimentar, para poder trabalhar, realizar o seu serviço, a sua função. E muitas vezes os negócios dessa vida devemos estar atentos. Eu por um período talvez grande da minha vida, vivi envolvido, enrolado e sem perceber isso. Então, isso tem sido a causa de atraso para que os planos de Deus se cumpram em muitos cristãos. Isso aí. Os planos de Deus demoram a se cumprir por causa dos negócios dessa vida. Por isso, Paulo, que foi um apóstolo, ele teve 3 ministérios. Ele foi apóstolo, pregador e mestre. Apóstolo, evangelista e pastor, ensinador, doutrinador. Então, ele fala com autoridade porque ele viveu, ele pôde presenciar e ele pôde, então, dedicar a sua vida totalmente ao ministério. Então, ele pode falar de cadeira, advertir mesmo, orientar, porque ele sabe o que é se envolver com a obra e não se deixar envolver com as coisas dessa vida. Amém, meus amados? Então, de que formas, aqui no versículo 1 fala o quê? Tu, pois, meu filho, ele fala aqui a Timóteo, que era filho na fé dele, Tu, pois, meu filho, ele fala, fortifique na graça que há em Cristo Jesus, Fortifique na graça que há em Cristo Jesus. De que forma nós poderemos nos fortalecer na graça de Jesus? De que forma? De que maneira nós podemos nos fortalecer na graça de Jesus? Buscando ter uma vida de intimidade com Ele. Meus irmãos, isso é fundamental. Eu nunca vi tanta necessidade. E como é maravilhoso você se dispor para buscar o Senhor, a presença dEle, a graça, o poder, as forças dEle na sua vida. Nos alimentando através da palavra, através da oração, Principalmente essas 3 coisas: a palavra de Deus, você ler a palavra, você meditar na palavra, você orar a Deus e você louvar. A adoração a Ele, o cântico, isso nos fortalece muito, isso nos ajuda muito a nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Continuando aqui, versículo 2, Paulo fala o quê? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, sejam idôneos para também ensinar os outros. Sabe quem fez muito isso aqui? Sabe quem dedicou uma vida para isso aqui? Para fazer isso que Paulo falou? O que você, Timóteo, ouve de mim, transmite a homens fiéis. Sabe quem fez muito isso e nos dá uma lição tremenda? Jesus. A vida de Jesus, o ministério foi fazendo isso aqui, foi fazendo discípulos, quer dizer, em outras palavras, fazer discípulos.
transmitir a outros aquilo que você tem recebido do Senhor. Isso é interessante, isso é excelente, isso é necessário. Então, a tarefa de Jesus, ainda que ele operou muitos sinais, muitas maravilhas, às vezes teve cercado pelas multidões, mas o propósito dele era os 12. E assim mesmo, um deles o traiu, né? Mas ele se dedicou, ele ensinava, ele advertia, ele dava exemplo com a vida, operando para preparar aqueles homens. E nós devemos aprender, nós devemos também fazer esse trabalho de transmitir a palavra, a experiência a outras pessoas, né? Para quê? Para que essas pessoas possam também realizar a obra, se dedicar à obra, o ministério sagrado, que é a coisa mais importante, que é o trabalho mais importante que existe nessa terra, é você se dedicar à obra do Senhor e levar pessoas também idôneas a conhecer essas verdades, serem transformadas e viver essas verdades. Amém, pessoal? Terceiro ponto aqui importante, no versículo 3, ele fala assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, e Paulo fala, e ele, na verdade, ele sofreu muito, né? Ele sabia que eles abriu mão até de família. Paulo não tinha família. Ele pela posição que ele exercia ali, que fazia parte do Sinédrio, antes dele ser apóstolo, pregador, ele, segundo o conhecimento da lei, tinha que ser casado. Mas ele não pôde caminhar com a esposa, com os filhos, porque era constantemente dedicado a pregação, viagens, e não tinha nem como levar a mulher com ele, que ela não ia resistir todo o sofrimento, o desgaste físico, espiritual, emocional que Paulo apóstolo passou. Então ele fala aqui com experiência. E eu gosto de falar também, amados, que nós só vamos falar a palavra de Deus com autoridade quando nós tivermos experiência. Nós temos que entrar dentro da palavra e passar por aquilo, viver aquilo, para a gente falar com autoridade. E assim era Paulo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. É isso aí. Nós devemos nos considerar soldados de Jesus, porque Ele é o nosso comandante. E como nós estamos numa guerra espiritual, Ele é o nosso comandante, nós somos soldados de Jesus. É um privilégio, é uma honra. Nós também passarmos, às vezes, dificuldade na obra do Senhor, com alegria, né? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado, ou seja, obediente, né? No comportamento, no exemplo, em tudo aquilo que a palavra nos mostra, fazer tudo segundo a vontade do Pai, segundo o ensino da Tua palavra, né? Nós precisamos estar dispostos a passar pelas aflições se nós queremos realizar a obra. Não tem como fugir disso. Você falou em obra, falou em trabalho de Deus, falou em lutas, em provas, em aflições. Se você não passa por isso, meu amado, é bom buscar mais, que você vai passar também, porque é necessário. Isso nos amadurece, isso nos fortalece, isso nos faz também ter experiências profundas com Deus em sua presença. A outra aqui fala: as coisas dessa vida podem ser um laço para nós. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós já falamos no início sobre isso. Eu tive um período da minha vida que eu fiquei embaraçado na nossa vida. E pior que é sutil, talvez você esteja passando por isso hoje. E aí Deus lhe traz essa palavra. Você que foi chamado para o ministério, para fazer uma obra, e está muito enrolado com as coisas dessa vida, o seu tempo todo é tomado, e às vezes até ganha dinheiro ou não, mas isso não permanece. Nada daqui nós vamos levar. O mais importante na vida do cristão verdadeiro é fazer algo. Somente se você tem um chamado, tem uma vocação para o ministério santo, sagrado, cuidado em não se embaraçar com o negócio dessa vida, porque é muito sutil. O dinheiro é bom, todo mundo gosta, todo mundo pode ter, mas muitas vezes, quando aquilo prejudica, está prejudicando a obra de Deus, o serviço do Senhor na sua vida, pode saber que você está perdendo, porque você está se embaraçando. E não tem como você, embaraçado com o negócio dessa vida, dar conta daquilo que Deus pensou. Não tem como. É impossível, né? Não existe gigante espiritual nesse sentido, não. Então a palavra vem de alerta, né? Vem de alerta, né? Ninguém que milita se embaraça na nossa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Quer dizer, que se você está
embaraçado na sua vida, você não vai conseguir agradar aquele que alistou para a guerra. E quem que alistou você para a guerra? O nosso comandante, Jesus. Ele é o nosso comandante. Ele te alistou para uma guerra, para uma batalha espiritual, então entra nela de cabeça, de coração, de alma. Não deixa os negócios te embaraçar, porque isso é sutil, é muito sutil e engana mesmo. E eu passei muito tempo sem perceber, mas graças a Deus que de uns anos para cá, através de uma palavra que eu vi com um companheiro que me mandou um vídeo, uma mensagem, eu comecei a enxergar, eu comecei a buscar, e como eu quero buscar mais, estar mais perto, mais dedicado à obra do Senhor. Amém, meus amados? Então vamos lá. O que fala mais aqui para nós? Precisamos militar corretamente, versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. E aonde está a legitimidade disso? Como é que você vai saber se você está militando, né, nessa milícia santa, sagrada, nessa milícia sagrada, santa? De que maneira você está militando, trabalhando? Legitimamente na palavra. Por isso que eu digo, temos que conhecer muito a palavra. Às vezes perdemos muito tempo com tantas coisas ao invés de estar lendo a palavra. Eu nunca tive tão assim, sentindo sede da palavra como nesses dias, nesses meses, aliás. Vou dizer esse ano e pouco que eu estou envolvido nesse canal. É maravilhoso você conhecer a palavra. A palavra ela é algo precioso, é algo que não tem, como diz que o certo Deus compara com o ouro mais precioso, Salmo 19, mais precioso do que o ouro puro. É a palavra de Deus. Ela tem mais valor do que o ouro, mais do que prata, do que pedras, tudo, porque ela é vida, ela nos fortalece, ela nos ensina. Então temos que militar segundo o que? A palavra, legitimamente é conhecendo a palavra, andar dentro das regras, dentro das orientações da palavra do Senhor. Tá certo? Então é isso aí, essa palavra de Deus para nós que o Senhor nos traz nessa tarde. Nenhum soldado em serviço deve se embaraçar com o negócio dessa vida, porque é sutil. E os negócios dessa vida, você se embaraçando com esse negócio, você de maneira alguma vai poder militar legitimamente essa carreira sagrada, santa, que é trabalhar, que é batalhar essa guerra espiritual, resgatando vidas para o reino de Deus. Amém? Então aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Comenta, dá o seu like e, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e Deus vai te abençoar. Um forte abraço, boa tarde a todos, que Deus os abençoe.